No céu tudo é silêncio. No santuário Cristo não está. O serviço ali já foi encerrado e Jesus retorna pra terra. O Rei dos Reis, marchando em glória, está vindo de volta pra terra, marchando em glória pra terra. Ele vem com milhões de buscar seus filhos. Ele vem recomeçar a história, vem destruir a morte, vem refazer a vida, vem afastar o medo, vem devolver a alegria. Vem devolver a alegria. Aqui a noite clareia com o brilho intenso de Jesus, pois o Rei dos Reis, marchando em glória, está vindo de volta pra terra, marchando em glória pra terra. Ele vem com milhões de anjos. Ele vem pra buscar seus filhos. Ele vem recomeçar a história, vem destruir a morte, vem refazer a vida, vem afastar o medo, vem devolver a alegria. Vem, vem,
É tempo de agradecer, de celebrar e lembrar o quanto a escola sabatina é importante para o crescimento da igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Podermos compartilhar da palavra e estarmos aqui unidos para mais uma manhã aprendermos do nosso poderoso Deus. Como aniversário da Escola Sabatina, antes de iniciarmos a nossa palavra, eu gostaria de passar um videozinho para você, explicando um pouquinho sobre o que é a Escola Sabatina e como ela começou. É tempo de agradecer, de celebrar e lembrar o quanto a escola sabatina é importante para o crescimento da igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Desde o ano de 1853, quando Tiago White, pioneiro adventista, esposo de Ellen White, organizou a primeira escola sabatina em Rochester, Nova York, o Espírito Santo vem atuando através dos estudos bíblicos, das ofertas e do evangelismo mundial. A Escola Sabatina está completando 167 anos de trabalho abençoado e frutífero, e você faz parte dessa história. Em 1885, as classes das escolas sabatinas fizeram sua primeira oferta para as missões. Em 1879, foi organizada a primeira filial das escolas sabatinas. E como fruto desse trabalho, muitas igrejas foram plantadas. Grandes bênçãos ainda estavam por vir. De lá para cá, as escolas sabatinas se multiplicaram por todo o mundo, contando com a participação de mais de 21 milhões de alunos, todos estudando a mesma lição a cada trimestre. Um grande exército de Deus estudando a palavra, vivendo a palavra e ensinando a palavra. Um sistema de ensino de dimensões mundiais. Considerada como uma das maiores escolas bíblicas do mundo, a lição da Escola Sabatina é traduzida para mais de 80 línguas. Uma história baseada em 4 razões fundamentais: para o estudo da Bíblia e testemunho, para o cumprimento da missão, para fortalecer os vínculos de uns com os outros e para ajudar as missões mundiais através das ofertas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O propósito principal da Escola Sabatina é a colheita de almas. Milhares de pessoas conheceram o Evangelho e aceitaram Jesus através da Escola Sabatina. Muitos queridos já descansaram, aguardando a breve volta de Jesus. Outros continuam testemunhando e levando a mensagem do Evangelho eterno. Mas há um grupo especial que um dia frequentou e participou da Escola Sabatina e atualmente, por algum motivo, se encontra longe da comunhão da igreja. A principal celebração nesse ano será trazendo pessoas de volta para Jesus. Cada unidade de ação sendo uma unidade resgatadora. É tempo de celebração, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Faça parte dessa obra de salvação de almas para o reino de Deus. Escola Sabatina, 167 anos fazendo discípulos. Amém? São 167 anos falando e proclamando a volta de Jesus. E quando nós olhamos a Escola Sabatina, a impressão que dá é que a Escola Sabatina surgiu depois da igreja, né? Mas a grande verdade é que a Escola Sabatina surgiu 10 anos antes da fundação da Igreja Adventista. Antes de existir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, já existia a Escola Sabatina. A Escola Sabatina ela surgiu do intuito dos irmãos de estudarem a palavra de Deus. Aqueles irmãos que haviam passado pela grande decepção, que haviam
passado pelo período da volta de Jesus, que eles achavam que viria em 1844 e não veio, mas eles seguiram firmes no propósito de estudar a Bíblia a cada dia e tentar entender quando aconteceriam as coisas e o que a Bíblia tinha a lhes dizer. E baseado nisso, então, baseado nas tradicionais escolas dominicais que existem nas igrejas protestantes, então surgiu a escola sabatina, a escola que se reunia aos sábados. E antes dela existir, propriamente dito, na igreja adventista, ela surgiu na primeira igreja batista sabatista. Então, olha aí quanta coisa nós temos a aprender. E foi graças a esses estudos que eles puderam descobrir coisas tão importantes para nós, como as profecias, a validade e a perpetuidade da lei de Deus e a brevidade da volta de Jesus. Hoje nós comemoramos, então, 167 anos de história. E eu sei que muitas pessoas não gostam de escola sabatina, mas nós vamos aprender um pouquinho o quão importante ela é para a nossa vida espiritual. E antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos para que possamos falar com o nosso Deus. Santo, amado e bendito Deus, queremos te adorar, Senhor, e te louvar, porque nós temos a plena certeza de que o Senhor, nessa manhã, se encontra em nosso meio. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da salvação em Cristo Jesus, pelo derramar do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Queremos agradecer porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de cada dia sermos transformados pelo poder do teu Santo Espírito. Neste momento, Senhor, queremos pedir a unção dos céus para que possamos compreender a tua mensagem nessa manhã, para que o teu Santo Espírito venha calar fundo no nosso coração e para que, quando terminarmos este culto, possamos estar transformados e reavivados pela tua palavra. Senhor, abra o nosso coração e a nossa mente. Venha tocar em nós, Senhor, e nos purificar. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28. Livro de Mateus, no capítulo 28. É um verso conhecido, mas este é o texto base, então, para a mensagem dessa manhã. Mateus, capítulo 28, verso 18. A partir do verso 18, então, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Amém. No início do ministério de Cristo, ele escolheu, então, 11 discípulos para estar com ele. 11 discípulos ele escolheu e um se ofereceu, e depois nós sabemos o fim dele. Mas esses 11 discípulos permaneceram com Jesus até o fim e até depois da ressurreição de Cristo. Esses discípulos, então, estiveram com Jesus durante 3 anos e meio, onde puderam vivenciar, experimentar, aprender, terem as suas vidas mudadas e transformadas para que eles também pudessem mudar e transformar vidas. Este era o propósito de Deus. Quando eles estiveram com Jesus, eles puderam experimentar muitas coisas, desde milagres, transformações, até mesmo passando pela morte do Mestre. Esses discípulos, então, foram chamados a um choque de realidade de muitas coisas que eles precisavam aprender. Mas, no final da sua missão, eles puderam aprender de que eles também tinham uma missão, não somente Jesus. Jesus, então, havia incumbido a eles a principal missão, que é a missão de cada um de nós, que é ir e fazer discípulos.
quando nós falamos de escola sabatina, este é o princípio da escola sabatina: fazer discípulos. E eu conheço muitas pessoas que falam que não gostam muito, né? Mas este é o principal desafio nosso como cristãos: nos tornarmos discípulos de Cristo, mas, além disso, fazer com que outras pessoas também se tornem discípulas de Cristo. E é bem verdade que, quando nós olhamos para este mundo, parece meio complexo, porque nós podemos olhar hoje e falar assim: como que pode uma pessoa pecadora querer fazer discípulos, né? Como pode a Simone, né? A Samaira, o Paulo, o Ismael e tantos outros, ou você que está aí me acompanhando em casa, como que pode uma pessoa pecadora, cheia de defeitos, cheia de coisas erradas, exercer influência positiva na vida das pessoas e fazer com que outras pessoas possam também ser discípulas de Cristo? Mas é justamente baseado neste ponto que Deus quer trabalhar. E é justamente no ponto de nós sermos como somos que Deus instituiu a igreja. Para que você saiba que você não está sozinho. Você não está sozinho como um pecador, mas também você não está sozinho como um discípulo e discipulador de Deus. Bem fato é que, neste ponto, é que a igreja entra para transformar a vida das pessoas. A igreja, de fato, é um lugar onde reúne pessoas que congregam da mesma fé. Mas nós não estamos aqui somente para compactuar da mesma fé, né? Eu não estou aqui só para congregar com as pessoas que eu conheço que partilham da mesma fé. Mas o principal foco da igreja é, além dela congregar pessoas que professam a mesma fé, fazer com que essas pessoas professem essa fé, que essa fé passe além das portas, fazer com que essa fé seja transmitida para outras pessoas, de forma que elas possam também conhecer essa mensagem, entender e, pela graça de Deus, quem sabe, aceitar essa mensagem de salvação e de transformação. Essa mensagem que nós cremos, ela muitas vezes acaba se perdendo no meio daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. A igreja, nos últimos anos, quando eu falo igreja, eu falo de igreja no geral. Não somente igreja adventista, mas todas as igrejas. Nos últimos anos, a igreja ela tem experimentado uma queda significativa no número de membros. A quantidade de pessoas que entram e saem das igrejas, elas estão mais ou menos equivalentes. E, embora muitas pessoas aceitem, a estimativa de que essas pessoas permaneçam dentro da igreja tem ficado em torno dos 2 anos. E há alguns pontos que mostram o porquê que as pessoas hoje têm deixado a fé, têm deixado a igreja. E são 2 pontos bem específicos, mas que são de uma amplitude que nós poderíamos desenvolver bastante, mas você pode ir pensando aí. O primeiro ponto que tem influenciado as pessoas a deixarem as igrejas hoje é, primeiramente, a falta de comunhão real com Deus. A pessoa que ela tem lá o primeiro amor, ela se apaixona pela mensagem, pela igreja, pelas músicas, pela palavra, pelas coisas que a igreja oferece, e ela fala: eu quero me batizar. Ela vem para a igreja, ela se batiza, ela começa a participar de algumas coisas, mas dali um tempo, uma média de 2 a 3 anos, essa pessoa, ou às vezes até antes, a pessoa desanima e ela acaba saindo. Geralmente porque ela não desenvolveu uma boa comunhão com Deus. Ela desenvolveu uma boa comunhão com outras coisas que a igreja oferece. Às vezes, cargo, departamento, oportunidades de pregar, de cantar, de falar da palavra, mas a parte real mesmo da experiência dela com Deus, ela não foi alicerçada através do estudo da palavra e da oração que ela possa ter com Deus. E o segundo ponto,
que muitas pessoas às vezes não dão muita importância, mas que é extremamente importante, é o mau exemplo de discipulado que nós damos. E esse é um ponto que muitas pessoas acabam se apegando, e às vezes nós falamos assim, mas fulano saiu porque não estava ligado com Jesus. Mas veja bem, é importante você ter amigos? Sim ou não? É importante ter amigos. É importante ter vínculos. E muitas vezes nós não nos permitimos criar vínculos ou não permitimos que outras pessoas criem vínculos conosco. E outras vezes nós acabamos dando um mau exemplo do que é a fé, do que é a palavra de Deus, e nós acabamos passando um exemplo errado, onde as pessoas, depois de um tempo aqui dentro, elas falam assim, para ser igual a Simone, eu não quero ser, não. E aí ela acaba saindo, porque ela acha que se for para ficar ruim aqui dentro, é melhor ruim lá fora. Mas nós sabemos que, de maus exemplos, o mundo está repleto. Então, se por um acaso, algum momento da sua vida passou pela sua cabeça sair por causa do mau exemplo de alguém, eu vou dizer para você que fique. Fique e mostre e faça a diferença. Faça com que as pessoas enxerguem que elas precisam mudar e precisam ser diferentes. Mas, principalmente, faça com que aquela experiência bonita que você teve com Deus no começo possa ser refletida também na vida de outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam se achegar. E como que a escola sabatina trabalha com esses dois pontos? A escola sabatina trabalha com 3 pontos principais, que são a comunhão real com Deus, a comunhão real com o próximo e também com a questão de nos tornar discípulos e discipuladores da palavra. A escola sabatina, ela não surgiu com o intuito de fazer você ficar de modo metódico, estudando uma lição que parece chata, para vir aqui no sábado e ficar ouvindo aquele blá, 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 aquele monte de gente falando. Eu estou falando assim abertamente porque eu já ouvi muita gente falando isso. E como diretora de escola sabatina desse ano, é interessante a gente mostrar um outro lado que talvez você não conheça. Quando nós falamos de Bíblia, nós vemos o conceito de escola desde o Gênesis até os tempos de João. E como nós vemos esse conceito? Lá em Gênesis, Adão foi instruído por Deus a passar tudo aquilo que ele conhecia para os seus descendentes. Isso é uma escola. Quando nós vemos o exemplo de tantos profetas, de tantos discípulos, de tantas pessoas que falavam da mensagem de Deus, como lá em Deuteronômio, Deus fala assim para Moisés, né? Instrua a todos do acampamento que os pais devem ensinar os filhos, andando, sentando, comendo, levantando, deitando, dormindo, cantando, falando. Isso é escola, é discipulado. E quando olhamos para a questão de João, João estava sozinho na ilha de Patmos, né? Ele não tinha outros, possivelmente não tinha outros cristãos com ele. Mas o que ele fez? Escreveu cartas. E ele mandou essas cartas. E isso é um tipo de escola de discipulado. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que desde o início, o intuito de Deus era fazer com que os seus filhos fossem transmissores da palavra, para que outras pessoas pudessem conhecer e experimentar da palavra de Deus. É intuito de Deus que nós desenvolvamos a nossa comunhão com Ele, a nossa comunhão com o próximo, porque Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Deus não criou somente Adão. Deus criou Adão e Eva para que eles crescessem e se multiplicassem. E quando eu falo de céu, eu não penso num céu vazio. Eu não penso num céu vazio. Você pensa num céu vazio? Você pensa em chegar lá e estar só você lá no céu? Eu já sonhei com o céu, e eu sonhei que eu encontrava com algumas pessoas da minha família, principalmente a minha avó.
E a minha avó, ela se converteu, eu não era nem nascida. E eu sonhei que eu encontrava com a minha avó, com o meu tio, com algumas pessoas conhecidas. E aquilo me tornava tão feliz de ver que eu conhecia pessoas ali, que eu não me sentiria sozinha naquele lugar. E eu imagino que você não quer ir para o céu sozinho, chegar lá e só olhar um céu vazio, talvez, né? As pessoas falam que o chão é de nuvens, né? Mas a Bíblia fala que o chão são ruas de ouro, né? Eu não me imagino chegar num céu sozinho. Deus nos fez discipuladores para que nós possamos ajudar a levar outras pessoas para o céu, para que outras pessoas conhecessem dessa mensagem. E, falando assim, você pode pensar, tá, mas o que a escola sabatina tem a ver com esse monte de coisa que a Simone está falando? O principal intuito da escola sabatina é fazer com que você desenvolva uma real comunhão com Deus. Então, aquela lição que para você parece muito metódica, muito chata, que eu sei que muitas pessoas não têm lição de escola sabatina, é um meio que Deus inspirou pessoas a fazer para que você estudasse a Bíblia. Todos os dias. Para que você reservasse um tempo para abrir a Bíblia e ter conhecimento. Eu conheço pessoas que falam assim, eu gostaria de fazer faculdade de teologia, né? Queria conhecer a Bíblia, estudar, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condição de fazer teologia, eu não tenho tempo de estudar e ficar no internato estudando. Mas você sabia que você tem a base da teologia na sua mão todos os dias? Você tem um curso de teologia na sua mão todos os dias. É através da lição que você conhece termos gregos, hebraicos e de todas as eras para que você possa entender melhor a palavra de Deus. É através da lição da escola sabatina que você consegue entender texto, contexto, referência, contexto histórico, do porquê que certas coisas acontecem, do porquê Deus falou determinadas coisas. Porque, infelizmente, eu vir e ficar aqui, ou outros tantos irmãos, você vem aqui uma vez na semana, ou duas, ou frequenta outros cursos, assiste na internet, você somente acompanhar os sermões, você não aprende tantas coisas quanto ler. Ler e estudar. E eu já tenho, esse ano, então, eu tenho 22 anos de igreja adventista. Oh, eu não tinha nem pensado nisso. Amém, 22 anos. Fiquei feliz agora. Mas nesses 22 anos, eu descobri que eu aprendi tanta coisa, que não me seria possível se não fosse a lição de escola sabatina. E esse é o meio que Deus usou para que você pudesse ter um melhor relacionamento com Ele, fortalecendo o seu conhecimento bíblico, da palavra de Deus e das orações. O segundo ponto é melhorar o nosso relacionamento com o próximo. E como que esse relacionamento pode ser feito? Eu quero fazer algumas perguntinhas para que você pense aí agora. Pense e se manifeste. Quantas pessoas aqui frequentavam a escola sabatina antes da pandemia? Frequentar. Não digo vir já no final da escola sabatina, não. Tá. A outra parte, então, eu já entendi que não vem, né? Ou de vez em quando, por seus motivos. Dessas pessoas que estão aqui agora, olhe para o lado. Olhe para o lado. Olhou para o lado? Você está aí com o seu conhecido porque está na pandemia, né? Porque se não fosse a pandemia, a igreja estava assim, né? Agora, olha para trás. Olhou para trás? Dessa olhada que você deu para trás, quantas pessoas você conhece pelo nome? Não estou falando de conhecer. Ah, eu já vi ela ali, mas quantas pessoas você conhece pelo nome? Bastante? Por que você conhece bastante gente? Você saiu perguntando o nome dos outros? Não? Não? Você já saiu perguntando o nome dos outros aqui? Já? Eu nunca saí perguntando o nome de ninguém, não. Nunca. Sabe por quê?
Porque quando a gente está na escola sabatina, o professor faz a chamada e eu conheço o nome do outro. Mas, além disso, porque quando eu estou na escola sabatina, eles abrem espaço para um momento de testemunho, de oração. E aí, por causa desse período de testemunho e oração, eu sei que ela é a Samaira e eu sei que ela precisa de oração porque ela precisa de um emprego. Eu sei que ela precisa de oração e que ela é a Rebeca porque ela não está passando por um momento muito bom na vida dela. Eu sei que ela é a Dinha, que na verdade não é Dinha, e eu sei seu nome, eu não vou falar porque eu sei que a senhora não gosta. Mas eu sei o nome dela. Não por outros detalhes, mas porque eu conheço ela. E eu sei que ela precisa de oração porque há pouco tempo ela passou por uma cirurgia e ela precisa se recuperar bem da saúde dela. É através da escola sabatina que nós fortalecemos os nossos vínculos, que nós conhecemos os irmãos da nossa igreja. Porque conhecer eu que estou aqui pregando, pode ser que você já tenha visto inúmeras vezes. Você conhece o Paulo, porque ele canta, conhece a Marinês, que passou a lição da escola sabatina, conhece o Ismael, que é ancião, conhece a Celeste, que cuida do ministério infantil, conhece o Tom, que é diácono. Você conhece pessoas que são da liderança. Mas e as pessoas que não são da liderança, você conhece? Você que está em casa, você já pensou em quantas pessoas você conhece dentro da congregação? Nós muitas vezes menosprezamos essas coisas, mas isso é um ponto importante. E agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quantas pessoas você já conheceu somente assistindo o culto? Eu sentei aqui e agora, eu não conheço ela e vou perguntar o nome dela. Qual que é seu nome? Adriana. Eu perguntei agora. Eu cumprimentei ela lá, mas eu estou aprendendo agora. Mas quantas vezes você já chegou no culto, sentou e cutucou assim e falou, qual que é seu nome? Nunca, a gente não faz isso. A gente não faz, não é verdade? E a escola sabatina nos proporciona ter oportunidade de conhecer. Até porque, quando nós falamos de culto, em outras igrejas é comum as pessoas anotarem o nome das pessoas que chegam, apresentar, mas nem todo mundo gosta. E as classes de escola sabatina nos fazem ter um vínculo mais, pequenininho, assim, mais aconchegante, com aquelas pessoas que estão ali, a gente não se sente tão envergonhados. E é a partir deste momento que nós fazemos vínculos e conhecemos pessoas, que nós passamos, então, a fazer os discípulos. Nós começamos a falar quem nós somos, do que nós gostamos, nós expressamos a nossa opinião, expressamos aquilo que nós pensamos, que nós sentimos. É através, por exemplo, das classes de escola sabatina, que nós planejamos certos eventos sociais. Planejamos almoços, que muitas pessoas nunca participaram, porque eu vou falar para você, os almoços são gostosos, viu? Não é por nada não, mas em matéria de comida, nossa igreja, tá fazendo falta, Ismael, verdadeiramente. Crente não bebe não, mas come, come que é uma beleza, e come bem, viu? Come bem. Principalmente que nós temos toda uma política de alimentação saudável, que eu sei que nem todo mundo segue, mas abafa o caso. Nem todo mundo segue. Mas, dentro dessa política de boa alimentação, nós aproveitamos tudo do bom e do melhor que Deus oferece. Até o ano passado, nós fazíamos café da manhã, a cada 3 meses, para quem participava da escola sabatina. Hoje seria. E, infelizmente, nós não pudemos por conta da pandemia. Mas, pela graça de Deus, Deus vai preparar mais para frente. E nós, então, temos alguns eventos. Baseados nas classes, nós temos organização de atos sociais, como as doações, mutirão de Natal, doação de sangue, arrecadação de alimentos, de roupas. São essas classes que mobilizam e tornam possível também os evangelismos, a distribuição de livros, de folhetos. Dentro em pouco tempo, nós faremos a parte da distribuição dos livros,
que nós fazíamos sempre no mês de maio o Impacto Esperança. E esse ano, então, foi jogado mais para frente por conta da pandemia. Mas, baseado nisso tudo, é que nós criamos vínculos. E nós só podemos fazer discípulos quando nós criamos vínculos. Nós criamos vínculos porque nós somos criados para vivermos em sociedade. Mas nós, muitas vezes, não pensamos no quanto nós poderíamos influenciar outras pessoas para o céu. Quando nós falamos de vínculo, é através desses vínculos que nós nos ligamos a Deus. O vínculo, ele é importante tanto no nosso relacionamento com Deus quanto com o próximo. Como eu falei anteriormente, ninguém pensa em ir sozinho para o céu. Mas também ninguém pensa em ir para o céu sem conhecer a Deus. Ou eu vou para um lugar que eu não conheço? Eu vou, às vezes, para querer conhecer, né? Eu ouvi falar de um lugar que é legal e eu me aventuro a ir, né? Então, eu só desejo ir para o céu porque eu já conheci sobre o céu. Porque eu já ouvi falar sobre o céu. Porque eu ouvi falar o que o céu tem a oferecer e eu ouvi falar sobre quem está no céu, que é o mais importante. Então, eu só desejo ir para o céu porque eu conheço o Criador do céu. Eu não vou desejar ir para um lugar que pareça ser chato, que pareça ser vazio, que pareça ser sem graça, aonde Deus fosse um chato. Eu não ia desejar ir para um lugar assim. Quando nós queremos ir para um lugar, é porque nós ouvimos falar bem. Nós ouvimos falar bem. Eu não vou vou dar um exemplo. Esse período agora de setembro eu estive de férias. E eu falei assim, poxa vida, pandemia, férias, não posso viajar, não posso fazer nada, não posso sair para lugar nenhum. E eu também não tinha dinheiro, porque eu aproveitei o dinheiro das férias e paguei tudo que eu podia pagar, né? E aí a gente volta das férias sem dinheiro. Aí eu falei, eu estou de férias, eu queria levar o Miguelzinho para passear, ir para algum lugar. E eu pesquisando na internet, alguns lugares baratos ou gratuitos, que estivessem abertos, porque pandemia não tem nada aberto, né? Agora que está começando a reabrir. Aí descobri o Zoológico de Guarulhos. O Zoológico de Guarulhos é de graça, funcionamento, né, normal. Eu falei assim, tá aí. Eu sou meio doida, né? Meu pai já falou que eu sou meio doida das ideias. Eu sou meio doida, eu falei assim, tô de carro, vou pro Zoológico de Guarulhos. Longe, irmãos, longe, longe. Bota aí uns 50 quilômetros, longe. Fui. Cheguei lá, um negócio sem graça. Meu Deus. 50 quilômetros para um negócio que eu fiz em meia hora o passeio. Meia hora, assim. O mais legal foi que o Miguel queria muito ver o leão. E lá as coisas são muito próximas, diferente do Zoológico de São Paulo, que você vê super longe, né? Lá era mais próximo. E aí, a hora que estava eu e o Miguel saindo da frente da toca do leão lá, o leão apareceu. E sei lá o que deu no leão, acho que ele olhou e falou assim, essa menina pretinha está me olhando muito, eu vou chegar perto. E o leão chegou muito próximo, assim, eu até compartilhei nas redes sociais umas fotos que eu tirei. Ele chegou muito perto. E você sabe que se você for no Zoológico de São Paulo, eles não saem da toca. E quando sai é super longe. E o Miguel falou assim, graças a Deus eu vi o leão, valeu a pena. Valeu a pena nada, irmãos, um calor, um cansaço, cheguei passando mal, eu falei assim, olha, foi um passeio ruim. E tinha uma amiga minha que tinha me perguntado, além da Solange também que tinha perguntado, né, só do zoológico, uma outra amiga minha tinha falado assim, você nem me chamou para ir, eu falei que eu queria ir. Eu falei assim, eu queria conhecer o lugar para saber se era bom, para poder chamar alguém para ir. Eu não vou levar alguém numa furada, né, gente? Levar numa furada só minha família. Eu não vou tirar você de sua casa para ir longe, para um lugar que não vale a pena, para depois você falar mal, né? E aí, o que eu falei? Não vá. É ruim, não vale a pena.
junta dinheiro, vai no zoológico de São Paulo que você ganha mais. Então, olhando para esse exemplo rápido, se o céu fosse um lugar ruim, primeiro, que eu não estaria aqui na igreja. Eu nunca fui para o céu, mas eu conheço Deus. Você conhece Deus? Ih, vocês não conhecem Deus, não? Gente, vão conhecer Deus, gente. Eu conheço Deus, eu já tive experiências maravilhosas com Deus. E eu sei no Deus que eu tenho crido. E eu sei que aquilo que Deus tem feito é maravilhoso. E eu quero estar onde Deus está. E eu tenho certeza de que o céu é maravilhoso. E eu quero estar no céu. Se eu sei o Deus que eu tenho, se eu sei aquilo que Ele tem criado, eu quero ir para lá. Mas muito além de ir para lá, eu quero que você vá também. Porque eu gosto de vocês. O Marinês mora no meu coração. Eu sei que Deus é bom. E eu quero que vocês, como meus amigos, estejam lá também. Porque Deus irá preparar, Ele já tem preparado um lugar maravilhoso para cada um de nós. Deus tem feito um lugar onde Ele deseja que você esteja. Mas Ele não quer que você vá sozinho. Ele quer que você influencie outras pessoas para irem. E você deve se perguntar, como eu posso, então, ser humano pecador, influenciar outras pessoas a irem? Como que eu posso ser um discípulo e ser um discipulador? Ellen White fala que o nosso caráter é um poder. O nosso caráter é um poder. E ela fala assim, que a vida sincera e piedosa exerce uma grande influência na vida das pessoas. E por quê? Porque uma vida sincera e piedosa, ela mostra o verdadeiro caráter de Cristo. Ela mostra o verdadeiro caráter de Deus. E o desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes ao caráter de Cristo. Para que outras pessoas olhem e falem assim, a Simone tem erros, tem pecados, mas ela é diferente. Ela tem coisas que o mundo não tem. Ela tem valores que o mundo não tem. Ela tem princípios que o mundo não tem. Ela tem uma fé que o mundo não tem. E no lugar de Simone, eu quero que você coloque o seu nome. Porque a Adriana tem princípios que o mundo não tem. Porque a Marjorie tem palavras que o mundo não tem. Porque a Lucinha tem o abraço que o mundo não tem. Porque a Celeste tem o dom que o mundo não tem. Porque a Cida é a pessoa que o mundo não é. Mas cada um de nós pode ser tudo aquilo que Cristo é. E nós somos chamados hoje a dar frutos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Nós já estamos finalizando a nossa mensagem. João, no capítulo 15, dos versos 5 a 8, diz o seguinte: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E a apanham, lançam no fogo e a queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, podereis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu quero convidar você hoje a uma vida influente, a uma palavra influente, a um pensamento influente, a uma vida que possa alcançar e transformar vidas. Eu quero convidar você hoje, não a frequentar a escola sabatina, mas a ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Convidar você, além de ser discípulo, a ser um discipulador.
Eu quero convidar você hoje a fazer a diferença na vida das pessoas. Mas, principalmente, eu quero convidar você a ser um cidadão do reino de Deus. Todos nós somos chamados a ser cidadãos do reino. Mas é através da igreja, é a igreja que formam pessoas para se tornarem cidadãs dos céus. Eu quero convidar você a se levantar. Nós vamos ter aqui uma lembrancinha. Por favor, Tom, Denilson. Pode se levantar, gente, por favor. Vocês vão receber aqui uma lembrancinha. É um pão, tá, gente? É simbólico. Nós gostaríamos de fazer algo muito maior, mas... Lindomar, Dani, vocês podem ajudar aqui a distribuir, por favor? Vocês podem pegar pão aqui. E eu quero convidar você a meditar sobre esse pão que você está recebendo. Infelizmente, nós não podemos doar para quem está em casa, né? Mas quem não veio, perdeu. Vamos lá. Nós nos preparamos para muita coisa nessa vida. Nós nos preparamos para ter estudo, nos preparamos para ter um bom trabalho, nós nos preparamos para formar uma boa família, nós nos preparamos para sair, para passear, nós nos preparamos para muitas coisas nessa vida. Mas eu pergunto para você, você está se preparando para o céu? Nós, às vezes, nos preocupamos com o pão que comeremos, com o alimento que teremos em casa. Mas você tem se preocupado com o seu alimento espiritual? A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Através desse pão, eu quero convidar você a compartilhar o pão da vida, que é Cristo. Hoje nós estamos compartilhando com você as duas coisas. O pão, alimento, mas também o pão espiritual. Mas eu quero convidar você, através desse pão simbólico, a compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. A tornar a sua vida influente e fazer com que outras pessoas sejam influenciadas para o reino de Deus. Eu quero convidar você para um momento especial agora que teremos da mensagem musical e depois nós iremos finalizar com uma oração. Pode se assentar. Chorando, caminha sozinho. Ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Seus braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Como
Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que Ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços bem abertos, eu estou a te esperar. Amém. Cristo hoje nos convida à salvação. E Cristo também nos convida a salvar outras pessoas. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, para todo sempre.
Queremos te agradecer, Senhor, pelos momentos que aqui passamos estudando a tua palavra, ouvindo belas mensagens e sentindo o toque do teu Santo Espírito no nosso coração. Queremos, Senhor, entregar a nossa vida em tuas mãos. Queremos ser discípulos de Cristo, mas também queremos ser discipuladores, Senhor. Nos ajude para que a nossa vida, o nosso caráter seja de grande poder e influência neste mundo, Senhor. Que possamos ajudar outras pessoas a te conhecerem, te aceitarem como Senhor e Salvador. Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes no teu caminho, ainda que o mundo caia, que nós possamos estar de pé para ver a grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nos conduza rumo à Canaã celestial. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e transforme o nosso coração. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Tenham todos um bom sábado. Que Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus te acompanhe.